chamava-se IAE, Instituto Adventista de Ensino. O tema que nos foi passado para esta semana, esta meia semana, com Deus na tempestade, é um tema bastante sugestivo para qualquer pregador, mas é muito mais sugestivo para um marinheiro ou para um ex-marinheiro. Na vida de todo marinheiro já passou ou se passaram algumas tempestades e talvez faça parte aqui da expectativa desta fala dizermos alguma coisa a respeito. Como os colegas que vieram antes nesta meia semana já abordaram, já fizeram a leitura, nós encontramos Jesus em duas tempestades bem caracterizadas, né? Uma é falada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, outra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 também. E no capítulo 14, nós encontramos uma outra tempestade, da qual também Jesus foi o protagonista. As duas tempestades, na primeira, Jesus está dentro do barco e ele está dormindo dentro do barco. É uma situação, até diria, difícil de acreditar. Eu só aceito que esse texto é verdadeiro porque está na Bíblia, é da revelação. Porque é muito difícil alguém dormir em um navio, sob tempestade, muito menos em um barco, como era o caso de Jesus neste momento aqui na Galileia. Agora, eu gostaria apenas de fazer uma breve leitura para contextualizar, não é? Quando Jesus está aqui com os discípulos, não é? Neste momento, os discípulos, Jesus dispensa os discípulos, eles estão indo, e Jesus vai ao encontro deles. Apenas eu vou repetir isso aqui para contextualizar, aqui em Mateus capítulo 14, não é? E diz, e despedidas as multidões, 14 verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Como eu disse, faz parte da expectativa, não é, de um pastor, de um pregador, ao falar sobre esse tema, com Deus na tempestade. Quem sabe falar de uma tempestade real em alto mar? Na vida de um marinheiro, muitas tempestades podem acontecer, e eu estive em algumas delas. Eu recordo especialmente uma, logo no início da minha carreira, eu estive 7 anos na Marinha. Logo no início da minha carreira, eu estava em alto mar, né, há mais de uma semana de navegação, quando fomos surpreendidos com uma tempestade, e foi uma tempestade realmente muito brava, muito intensa. As tempestades, o estado do mar, ele vai de 1 a 12. Significa que o mar 1 é um mar muito calmo, chama-se mar de almirante, e o mar 12 é um mar extremamente violento. Desse tipo de mar, ninguém nunca saiu. Quando o mar chega ali de 8, ele vai de mar 1, estado 1, 2, 3, quando ele chega ali, 8, já é tempestade. E 9 já é intensa tempestade.
e 10 já é muita tempestade. E daí vem ainda 11, 12, que já seria o caos em pleno alto mar. Mas existe essa graduação. Então nós estávamos ali, navegando, o mar estava de 8 para 9, estava muito ruim. E de repente o mar passou de 9 para 10. E quando o navio navega numa tempestade, ele precisa tomar alguns cuidados, o comandante precisa tomar alguns cuidados. Não se navega em qualquer direção quando está o mar em tempestade. O navio normalmente também não pega a proa as águas de proa, nem de popa. Ele precisa pegar mais ou menos de través, mais ou menos de lado, e assim ele vai fazendo um movimento em caracol, e para ir então singrando e superando as ondas que estão vindo. A pancada de uma onda no costado de uma embarcação pode ser algo muito intenso e pode inclinar o navio. O navio, teoricamente, o navio pode inclinar até 45 graus. Mas dependendo do seu centro de gravidade, que pode ser mais alto ou pode ser mais baixo, lembra daquele João Teimoso? João Teimoso tem um centro de gravidade bem baixo, é nos pés, então você pode incliná-lo que ele volta ao seu lugar. E para você entender o que é o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade do navio fica naturalmente mais alto em virtude de sua carga. E quanto mais carga, mais alto fica o centro de gravidade de um navio. Então, o navio ele pode suportar até uma inclinação de até 45, 48 graus, mas ele também pode naufragar com uma inclinação de 38 graus ou até menos, dependendo, como eu disse, do seu centro de gravidade. Então, eu estava ali na estação central de controle de máquinas, seria o lugar mais, digamos, aconchegante, o navio inclinava muito, e eu me recordo de um momento que foi um momento de muito medo, de muito susto, quando, já que o navio inclina para um lado, ele vai inclinar proporcionalmente ou mais para o outro lado. Então, a gente percebe quando a próxima inclinação de um navio, ela vai ser forte. Então, quando nós estávamos ali, inclinava e vinha, e nós tínhamos ali o instrumento que mede a inclinação do navio. Então, o navio começou a inclinar 20 graus, depois 25 graus, depois 30 graus, e depois 35 graus, e chegou um momento em que o navio inclinou, e daqui a pouco voltou, e quando ele voltou, imagine, o navio ele pode ter a altura de um edifício de 12, 15 andares, 16 andares, agora imagine aquilo inclinando 35 graus, então quando aquilo veio de lá para cá, foi muito forte, nós ficamos ali, um amigo meu chamado Jorge Harter, nós ficamos ali olhando, apavorados, e aí foi o navio, foi a 25, foi a 30, foi a 35, 36, 37, 38 graus, foi muito assustador. E nós achávamos que o navio ia tombar, ia dernar. Mas graças a Deus o navio voltou novamente para o outro lado, não foi imediatamente que a tempestade acalmou, mas foi acalmando e finalmente nós pudemos passar ali adiante daquela tempestade, entre outras que nós passamos. Eu saí de minha casa com 13 anos de idade e a minha ideia, a minha vocação, não é? A minha paixão, o meu norte era ser um marinheiro. Eu saí de casa com 13 anos de idade, entendendo que eu seria um marinheiro. E eu tomei todas as providências para que isto acontecesse. Eu frequentei uma escola técnica, que era uma escola, digamos, preparatória para ingressar na Marinha. Ali pelos meus 17, 18 anos de idade, eu ingressei na Marinha. Eu me recordo, quando eu completei os meus 14 anos, eu estava nesta escola, uma escola que naturalmente não era adventista, até então não tinha ouvido falar ainda esse nome adventista do sétimo dia, mas eu me recordo quando eu tinha ali 14 anos de idade, na noite em que eu completei 14 anos de idade,
Eu desci do dormitório, fui para um saguão, para o lado lá do colégio, um sentimento diferente, estranho no meu coração. E eu fui para lá e comecei a olhar ali as estrelas e pela primeira vez eu senti alguma coisa chamada saudade, saudade de casa. E naquele momento eu me senti pela primeira vez como um ser antropológico, uma pessoa, alguém no mundo. E eu entendi naquele momento que eu deveria cuidar da minha própria vida. Não ia ter mais papai, não ia ter mais mamãe, o aconchego do lado, os irmãos. Eu teria que cuidar da minha própria vida. Então eu decidi que não ia me viciar em nada. Eu decidi que ia me aplicar aos estudos e iria buscar aquilo que eu queria para a minha vida, que era ingressar numa escola da Marinha e ser um oficial de Marinha. E assim, nos meus 17 para 18 anos, eu consegui isso, ingressei numa das escolas de oficiais da Marinha, e foi uma alegria, uma felicidade muito grande para mim, e ali seguiu o meu curso. Eu me formei ainda muito jovem, com 21 anos de idade, e aos 22 anos, eu lendo um livro chamado O Conflito dos Séculos, ocorreu uma mudança muito grande na minha vida. Ali eu conheci Jesus Cristo, eu conheci o Evangelho e fiquei muito impressionado com a mensagem do livro O Conflito dos Séculos a respeito da iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu percebi que a partir dali alguma coisa iria mudar para valer na minha vida. E assim, pouco tempo depois, eu morava no Rio de Janeiro, eu havia tomado uma decisão. Quando eu tomei essa decisão, eu estava navegando muito longe, eu estava lá por trás da Noruega, lá perto do Mar de Bahrein, perto da Rússia, e eu cheguei, então, quando eu senti aquele apelo do Espírito Santo no meu coração, eu me recordo que eu estava no meu camarote, olhando pela minha vigia, e eu estava olhando só o céu e o mar, e ali eu senti um impacto como nunca havia sentido no meu coração, um impacto muito grande, um impacto muito forte. E foi tão forte que eu resolvi sair do meu camarote, eu queria encontrar pessoas, eu queria dizer o que estava acontecendo, e eu andei por ali, por vários lugares, mas não encontrei ninguém. Depois eu voltei de novo para o meu camarote, eu fiquei ali a experimentar aquele momento que era inusitado na minha vida, e só depois eu fui entender que eu estava recebendo ali uma visita especial do Espírito Santo, e estava acontecendo ali ao vivo a minha conversão. Eu estava sozinho, não foi fruto de nenhuma pregação, foi fruto direto do apelo do Espírito Santo. Então, quando eu voltei daquela longa viagem, eu estava caminhando por uma rua sozinho, ali no Rio de Janeiro, sozinho, e eram quase 2 horas da tarde, quando eu ouvi uma voz que falava comigo, dizendo: agora você vai deixar a Marinha e você vai ser um pastor. E eu parei, olhei para trás, não vi ninguém, e fiquei assustado com aquilo. Era uma voz de verdade que falava aqui pelo meu lado esquerdo. Eu olhei, não vi ninguém. Quando comecei a caminhar novamente a voz falou comigo e disse: você vai procurar o nosso colégio. Falou assim mesmo: procura o nosso colégio que você vai ser um pastor. Eu sabia lá o que era esse negócio de nosso colégio, mas aí eu estava, semanas depois, no Porto de Santos, São Paulo, e ali eu encontrei um jovem estudante de teologia, e quando ele me disse que era estudante de teologia, eu pensei comigo: eu vou ser isso aí. E ele então me convidou para conhecer o nosso colégio. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Ele me convidou para conhecer o nosso colégio, e ele me trouxe então ao nosso colégio, que estava ali em São Paulo, na região sul de São Paulo, que ainda está lá, e ali eu conheci então a escola na qual eu viria anos depois, poucos anos depois, a estudar e me formar e ser um pastor. Bom, se eu estou falando aqui nesta semana, e estou falando a este grupo primeiro, nesta primeira audiência, é porque eu estou jubilado. Faz 36 anos que eu iniciei o meu ministério. Na verdade, eu iniciei o meu ministério antes mesmo de formado. Comecei a trabalhar no finalzinho de 1984, lá no colégio, nosso colégio, lá em São Paulo, a nossa escola, nosso colégio,
e trabalhei muitos anos lá no IAE. Depois eu fui pastor rapidamente 2 anos em Itapecerica da Serra, depois eu fui para o Nordeste. O meu ministério, neste momento, como pastor de igreja, foi muito bem sucedido, Deus me abençoou. Neste período lá no colégio, nós começamos o culto da mata, que ainda hoje está lá. Foi uma experiência extremamente gratificante, poderosa. Havia um culto da mata na época do pastor Moisés Nigre, do pastor Jerônimo Garcia, do pastor Cesóste César, do pastor Adernelo, que era um culto que se fazia na mata da Superbom ao sábado. Esse culto deixou de existir e passou a ter um chamado culto da Figueira, que ficou atrás do colégio, do dormitório feminino, lá no IAE São Paulo. E quando foi o final de 1989, nós começamos então, chamei um grupo, eu estava fazendo um grupo de oração. Essa é uma outra história, e assim estavam nascendo os pequenos grupos no Brasil, e eu então levei para lá um grupo de meninos com quem eu fazia os pequenos grupos. Isso foi no final de 1989, e a partir dali, esse culto se tornou realmente um grande símbolo da fé, porque coisas interessantes, maravilhosas e poderosas aconteceram ali. Eu me lembro, por exemplo, de um dia, a gente ouve falar na Bíblia do céu aberto, e eu me recordo de uma madrugada na qual chovia muito, e nós costumamos a frequentar o culto da mata, ali naqueles primeiros anos, e não chovia. Eu havia ali uma aliança com Deus, eu havia pedido a Deus que não chovesse. Eu havia lido ali em Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, e que orou para não chover, e não choveu, e orou para chover, e choveu. Então, quando nós começamos o culto, pensava, seria um grande embaraço se chovesse, o que nós íamos fazer ali? Então, começamos a orar a Deus para não chover. E isso passou 5 anos. 5 anos nós fazíamos cultos ali e nunca choveu. Chovia antes, chovia depois, e até chovia durante, mas no local onde nós fazíamos o culto não chovia. Essa foi uma das muitas experiências que nós tivemos ali. Depois paralelamente nós começamos ali os pequenos grupos, nós chamávamos de grupos da chuva serôdia, e esses grupos foram crescendo. Nós fizemos uma apostila que depois se transformou num livro, está na 10ª edição, e deste grupo da chuva serôdias foi se espalhando pelo Brasil, pelo mundo, e nós acreditamos que temos como uma herança, uma origem. A origem desse movimento de pequenos grupos, ele começava ali, depois nós fomos para a igreja da Itapecerica da Serra, como mencionou aqui no início o pastor Oder, nós ali organizamos os pequenos grupos como um sistema, e depois nós fomos para o Nordeste, e ali então realmente os pequenos grupos tomaram forma, e tornou-se assim um modelo para o Brasil e para a América do Sul. Eu dizia, se estou falando aqui é porque cumpri o meu tempo de ministério, o que me deixa muito feliz, mas eu nunca imaginava que este tempo chegaria. Eu sempre achava que a volta de Cristo seria iminente, e eu sempre vivi esperando que Jesus voltasse para logo. Eu não fiz nenhuma provisão. Fui um pastor juntamente com a minha esposa, nós servimos a Deus de corpo e alma e bolso. Não tenho nada, eu ainda estou pagando a casa que estou morando, e todo o resto nós investimos na obra de Deus. Minha esposa e eu chegamos a sustentar 4 pastores, e não era qualquer salário que nós dávamos para ele, nós dávamos o teto para estes pastores, para que eles pregassem o Evangelho. Ajudei muitos estudantes, minha esposa e eu. Minha esposa e eu financiamos muitas campanhas evangelísticas, das quais eu mesmo e a minha família, nós éramos os evangelistas. Então,
Foi uma satisfação muito grande ter atravessado esse caminho e ter chegado até aqui, trazendo no meu coração as marcas da felicidade. Estou terminando sem nenhuma amargura, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma intriga, sem nenhuma queixa. Eu sou feliz, completamente feliz. Se o inimigo tentou me derrubar, e tentou muitas vezes, ele não conseguiu. E graças a Deus, estou de pé e em pé, estou aguardando a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus me protegeu no mundo lá fora. Eu me recordo, no dia da minha saída, para fazer aquela viagem que os marinheiros fazem, depois que se formam, fazem uma viagem pelo mundo. E eu me recordo naquela tarde, eu estava muito eufórico, muitas pessoas na minha rua, colegas, amigos, meus irmãos, meus pais. Eu me lembro meu pai era delegado de polícia, eu me lembro ele chegando no seu carro, com 2, 3 soldados com ele. Ele foi ali para me dar um abraço e despedir. Eu tinha ido já me despedir da minha mãe. As pessoas falavam para mim, mas eu não escutava. Mas quando a minha irmã mais velha foi se despedir, ela falou algo que atravessou ali a minha euforia e chegou até o meu coração. E ela me disse assim: meu irmão, cuidado com o mundo. Bom, eu nunca esqueci essa frase. E ela continua ecoando no meu coração até hoje. Não é só cuidado com o mundo, é cuidado com toda a maldade. A maldade pode estar escondida em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. Por isso, é necessário nos fortalecermos no Senhor, na comunhão, na oração, no testemunho. Sou feliz porque Deus me protegeu de uma maneira muito especial. Eu estive por vários lugares. Eu, olhando pelo retrovisor, a minha vida, eu fico pensando como eu pude atravessar todas essas tempestades e chegar até este momento. Ellen White fala de uma outra tempestade que ainda está para chegar. É uma tempestade de uma grande apostasia. Ela falou da primeira apostasia chamada Alfa, e vem uma outra apostasia chamada Ômega. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja, eu só sei que a igreja vai triunfar. Eu não sei o que vai acontecer com esta geração, mas eu só sei que Jesus vai voltar. Seja para qual geração for, Jesus vai voltar. E pelos sinais, não somente os sinais externos, os sinais dos tempos, mas também os sinais de dentro da igreja, a sua volta é iminente. Sabe o que me assusta, meus queridos? O que me assusta é ver que o mundo já está pronto para Jesus voltar, porque está pronto para o inferno, está pronto para a perdição, mas a igreja ainda não está pronta para ser redimida. É isso que me assusta. Jesus, ao subir para o céu, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Este poder, do qual Jesus se referia, era a chuva serôdia. A chuva temporã caiu lá no Pentecoste. Agora nós estamos aguardando a chuva serôdia, que será o grande despertamento para a igreja, para, enfim, dar poder à mensagem do terceiro anjo, nos preparar para passar pelo tempo de angústia e vemos finalmente o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Eu agradeço à igreja, eu agradeço à escola adventista, eu agradeço ao meu Deus por tudo que Ele fez, por tudo que a igreja me fez, me ofereceu, para que eu chegasse até este momento no meu ministério. Como disse, nenhuma queixa, nenhuma tristeza, nenhuma revanche, nenhum ressentimento. Eu sou feliz, completamente feliz. Estou inteiro, de corpo naturalmente, considerando a fadiga do material, estou inteiro de mente, também estou inteiro no espírito. Minha vida pertence a Deus e a Ele toda a honra e toda a glória. Quero convidar aqueles que estão participando deste momento e aqueles que, quem sabe mais tarde, estarão ouvindo esta mensagem, a participar comigo nesta oração. Querido Deus, louvado seja o Teu nome. O Senhor tem uma igreja, o Senhor tem um povo. É privilégio nosso pertencer a esta igreja e pertencer a este povo. Nós trazemos em nosso nome
a nossa missão, adventistas, aqueles que estão aguardando o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos neste nome o nosso destino. Nós vamos nos encontrar com o Senhor e vamos morar com Ele na eternidade. Pai, as coisas estão cada vez mais difíceis conforme já preconizavam as profecias. Mas, por favor, salva a tua igreja. Ainda que o mundo já não possa mais ser salvo, pelo menos que o Senhor salve a igreja. Põe para dentro do teu pavilhão aqueles que receberão o teu Espírito Santo, receberão o teu selo e proclamarão a tríplice mensagem angélica. Perdoa a tua igreja onde tem falhado, perdoa o teu povo, o teu ministério onde tem falhado, mas ajuda-nos, Pai, a não cairmos de novo nas mesmas ciladas do inimigo e a estarmos em pé quando o Senhor voltar. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa o teu ministério. Eu oro em nome de Jesus. Amém.